Eu trago o sol nos meus olhos, um farol. Eu trago a luz que vem de lá do sul. Eu trago a luz. E aí, meus queridos, saudações, meus caros e caras. Estou aqui voltando com a segunda edição do meu diáriozinho, do meu videoblog, que é uma prévia do que vai ser o programa que eu estou formatando, que em breve vocês vão saber o que é. E é isso. Vou falar umas coisinhas para vocês que rolaram hoje comigo. Primeiramente, votaram bem? Espero que sim. Eu, infelizmente, não votei, porque eu voto no Rio, estou em São Paulo, mas eu fui lá justificar, foi tudo certinho. E comecei a andar pela Avenida Paulista, pensando na vida, pensando em tudo, quando passei na Casa das Rosas e vi que estava tendo esta exposição aqui, ó. Angu. Mais que alfabeto. É o alfabeto que os coreanos inventaram. Na verdade, os coreanos não. O rei Sejong, eles usavam o alfabeto chinês para escrever o seu idioma. Mas aí, conforme eles foram vendo, ele foi vendo que tinha muitas dificultava muito o entendimento, principalmente para os mais desfavorecidos, pelo fato de o alfabeto chinês ser muito complexo. Ele levou 30 anos, mas desenvolveu um alfabeto próprio. Gente, é incrível. Eu assisti lá, eu fiquei lá durante 2 horas e 40 minutos, assistindo os 3 documentários que ficam passando lá. E é incrível, é uma coisa assim encantadora. Eu até fiz umas anotações, porque é uma língua criada cientificamente. O alfabeto, a língua não, o alfabeto é criado com método científico. Eles até definem assim, que as consoantes são científicas e que as vogais filosóficas. Você tem que ver, gente, tem uma coisa a ver com a anatomia humana, as consoantes, de como a gente emite o som. Então, cada consoante ela é relacionada com uma parte dos órgãos que emitem os sons. E as vogais elas são relacionadas com o conceito de universo, de terra e do ser humano, que é o círculo, é o universo, a linha horizontal é a terra e a vertical é o ser humano. Então, uma coisa de louco, até tem lá Aprenda Ragu em 90 minutos, dias 3, 10, 17 e 24 de outubro, que vai até dia 24 de outubro, os domingos. Eu não sabia, se eu soubesse eu tinha ido hoje lá fazer a primeira aula, porque é incrível, você realmente fica encantado com essa possibilidade de se comunicar de uma maneira tão... É surpreendente. Eu vou colocar em texto umas coisas aqui para vocês lerem, porque eu ainda não domino o assunto, né? Eu saí de lá maravilhado e resolvi dividir isso com vocês. E eu vou colocar em texto aqui embaixo, tá? Umas coisas para vocês lerem, que realmente é interessante. E eu queria ler para os piscianos de plantão o horóscopo de hoje, 3 de outubro. Sacrificar tudo em nome dos sonhos é fundamental. Sabe por quê? A razão é única e singela. Sem seus sonhos, sua vida não valeria a pena. Você não seria você. Seria apenas um personagem vazio, como tantos outros. Engraçado, eu estava pensando muito nisso hoje. Inclusive, eu estou me descobrindo um cara assim meio humanista, né? Quero abraçar causas humanitárias, tal, tal, tal. E estava com esse pensamento em mente. E quando eu entrei na Casa das Rosas e falei, vou ver sobre esse alfabeto, nunca imaginei que eu ia me deparar com uma criação de um rei, de um imperador para seu povo. A preocupação desse imperador era facilitar a aprendizagem do seu povo, para o seu povo dominar o seu próprio idioma com o seu próprio alfabeto. Olha o que esse cara pensou, tanto que as elites, os conselheiros, esqueci o nome disso, os súditos, né, dele, na época eram contra, porque tinham medo que isso fizesse com que o povo mais consciente, mais autoconfiante, sabendo, conseguindo entender melhor as leis, quisesse suplantar o poder, né? Quisesse, enfim, aplicar revoluções e coisa e tal. E ele não pensava assim. Ele achava que o melhor para o seu povo. Então, ele fazendo isso, foi assim que ele ficou mais querido ainda, né? Porque o que ele fez pela sua população é uma coisa que nunca foi visto algo assim, né? E hoje,
porque é um dia de eleição, né? A gente não sabe aí se vai ter segundo turno ou não, pelo jeito vai. Engraçado, né? Como é que a gente sabe, quando a gente está votando, se o nosso governante tem esse tipo de preocupação em mente, né? Uma preocupação tão elevada em relação ao poder que ele tem, ao que ele pode fazer para a sua população. É difícil saber isso, né? Mas aí fica essa reflexão, né? Como analisar um candidato, um governante, para saber se ele vai ser um governante realmente preocupado com todos os segmentos da sociedade, não só os mais desfavorecidos. Não, a sociedade é composta por todos, né? Enfim, eu vou... Não, e foi engraçado uma coisa. Eu cheguei, comecei a assistir super compenetrado lá, documentário, então é um banquinho, né? Você, mais uma pessoa, cara. Me chega uma cinquentona, toda arrumada, perequetada, assim, lindona, toda tingida, toda com suas bolsas, seus badulaques, não sei o quê, mas ela me senta do meu lado com um cheiro de maconha. Gente, primeira coisa ela fez assim, tá frio? Você não tá com frio? Ai, tô morrendo de frio. Eu falei assim, não, tô tranquilo, porque eu tava sem essa blusa aqui, porque eu sou muito calorento. Coloquei aqui só pra fazer uma corzinha, compor a arte, porque eu sou calorento, pra mim eu já tava sem ela. Não, porque eu tô morrendo de frio. Eu falei, tá bom. Nossa, como se bastasse se fosse só isso. Mas eu tentando prestar atenção, fazendo anotação, todo o CDF. E ela dando risada de tudo. Cada vez que um coreano aparecia fazendo ela começava a cascar o bico. Eu falei assim, gente do céu. Isso porque é uma socialite, sei lá, uma pessoa que tem dinheiro, né? Uma pessoa que subentende-se que vai apreciar uma coisa tão interessante como que está ali na frente dela. E não. Queria zombar dos coreanos, ela só dava risada. Tudo que eles falavam, ela dava risada. Ou uma coisa de louco. Então é isso, meus queridos. Eu só tô aqui, como eu tô falando para vocês, eu quero praticar, né? Essa minha coisa como é que fala, gente? De postar, né? Videoblog. Então eu vou encerrando por aqui, porque esse aqui ele já ficou um pouquinho extenso, tá bom? Me sigam no Boff Enrustido, @Boff Enrustido, www.bloglog.com.br/Marcos Baú também, tem o MySpace, www.myspace.com/Marcos Baú, tá certo? Vou deixá-los, uma ótima semana a todos e acompanhem o texto que vem embaixo aqui no blog, porque o assunto é muito interessante, é mais do que vocês podem imaginar. Eu, pelo menos, fui pego de surpresa e queria dividir isso aqui com vocês, tá bom? Um beijo, meus caros. Vamos ficar aqui então com a nossa Daniela Mercury. Ui, deixei um amigo aqui. Oi, desculpa. Tô gravando um vídeo. Latin America.